Olá, amigos, graça e paz, mais uma vez com vocês. Eu quero deixar aqui uma pergunta para a nossa reflexão. Por que é que Deus não deixa as coisas para lá? Esta é a maior parte, assim, das perguntas que fazem a humanidade, inclusive teólogos, filósofos. Se Deus é tão bom, tão poderoso, por que que ele se intromete nos assuntos da terra? Porque Deus corrige, julga, condena, porque que ele vive sempre dando a ideia de que ele fosse um Deus que sempre está reprimindo as atenções dos seres humanos. Porque Deus se preocupa em castigar as pessoas. Não seria melhor deixar cada um a sua própria vontade, fazer as suas próprias escolhas, através dos seus próprios juízos e valores, sem atribuir nenhuma auferições morais sobre aqueles que procuram fazer demandas diferentes da sua própria vida? Na verdade, não foi Ele mesmo que nos criou e deu a nós o direito de termos o livre-arbítrio? Seria então importante saber qual o motivo que leva então Deus a agir como juiz sobre todas as pessoas e se de fato realmente Ele está correto em agir assim. Mas antes de responder essa pergunta, seria então, primeiramente, entender que Deus, Ele não é apenas o vingador, ou como muitas pessoas acham, o punidor, o juiz que está com o martelo na mão para julgar as pessoas. Ele não está somente para condenar o mal, mas também para recompensar o bem em todo lugar aonde o bem se encontrar. Nós precisamos entender esse grande fato, porque podemos entender através da própria ação moral de Deus implícita dentro do ser humano, pelo nosso próprio modo e jeito de agir. Porventura, não somos inclinados naturalmente a recompensar o bem e a punir o mal? Não é algo natural de todos nós? Não temos esta capacidade? Então, onde isto acontece de modo oposto, em razão de uma perversão que leva alguns a agirem contra a sua própria natureza, que é feita à imagem e semelhança de Deus, precisa ser questionada. Por quê? Porque desta forma podemos fazer o juízo de valores e entender por que Deus age da forma como Ele age, na sua bondade, na sua justiça, tratando todos de igual modo. Como, por exemplo, como o seu sistema de valores, geralmente das pessoas que agem contra a sua própria natureza, ela é pervertida e é natural que muitas vezes a gente reprove o bem e aprove o mal. Mas, afinal de contas, quem gosta de ser roubado, traído? Quem é que gosta de ser violentado? Quem é que gosta de ser maltratado? Mesmo aqueles que se inclinam para a prática do mal, eles não aprovam quando este mal volta-se contra os seus próprios interesses e suas próprias convenções. Até porque este padrão de comportamento que nós citamos, ou acabamos de falar anteriormente, mesmo sendo contra a própria natureza, até assim nós, ou aqueles que praticam contra os valores normais, não aceitam. Então, se nós homens, por conta da nossa própria imperfeição e fraqueza, não há entre nós uma medida perfeita de valores que venhamos a provar, no entanto, mesmo que nós não concordemos com a ação de justiça de Deus, ainda assim ela é justa, ela é santa e ela é perfeita. Então, é esta a natureza perfeita de que nós estamos tratando. Especialmente porque ela se trata através do amor, da verdade, da justiça, que leva a julgar todos os nossos atos, imaginações, intenções e omissões de uma maneira igual, ou seja, nada escapa ao seu juízo divino, de modo que todos teremos que prestar contas naquele dia do juízo vindouro quanto ao bem ou ao mal que fizemos neste mundo. Então, é importante percebermos isso para que nós não venhamos achar que Deus, Ele está intrometendo nas nossas relações. Ao contrário. Agora, sendo nós também parte dessa natureza, nós precisamos entender que a misericórdia e a longanimidade de Deus venha ao nosso favor em forma de perdão a todos aqueles que se arrependem e buscam vencer o mal pela prática do bem.
Ele nos criou, afinal, para todo o propósito de vivermos para sempre em harmonia, em unidade, em conformidade com Ele e com os demais e com o meu próximo. Então, viver com seus padrões, viver com seus valores, viver nesse plano de justiça, não é somente um ideário para o ser humano, mas é também um caminho seguro. Então, este propósito não pode ser desfeito por ninguém ou por nenhum outro poder contrário que lhe oponha, ou até mesmo que venha ser contrário à sua própria natureza, visto porque as razões pelas quais existem as normas ou as leis divinas é para o nosso bem. Daí, muitas vezes, teremos que sim sujeitar a um juízo de separação eterna a esta comunhão e a todos os que buscarem viver de modo contrário aos propósitos pelo qual e para o qual foram criados. Então não há como se falar em um Deus que deixa para lá, visto porque nós não somos criados para deixar as coisas, a injustiça, a mentira, os maus tratos e toda forma de perversão agindo à vontade contra a própria natureza humana ou até mesmo contra nós mesmos. Então eu dou graças a Deus pelo fato de Deus não deixar estas coisas para lá e saber que Ele, na sua bondade, na sua misericórdia, procura promover o bem através dos seus valores e dos seus atributos em favor de nós. Muito obrigado por mais este vídeo, você está conosco aqui nos acompanhando e que Deus te abençoe.